Boa tarde a todos, obrigada pela participação. Vamos então dar início ao webinar sobre o desafio das cidades no âmbito da Hora do Planeta, na edição 2014-2015. Eu acho que antes de começar, eu gostaria de passar pela agenda do nosso webinar. O webinar não deve demorar mais que 1 hora, na verdade deve ser um pouco menos. Nós vamos abrir para perguntas e respostas ao final. Esse webinar está sendo gravado para que ele seja em seguida disponibilizado a todas as cidades que tenham interesse em participar do desafio. E a gente vai começar com instruções práticas sobre como participar de um webinar como esse. Se vocês olharem o lado direito da tela de vocês, há um painel que mostra que tem espaço para inserir mensagens. Então, qualquer pergunta, a qualquer momento, se vocês tiverem dificuldade de escutar o áudio, ou se vocês não estiverem vendo a tela de maneira apropriada, por favor, fiquem à vontade para inserir perguntas ou comentários no espaço de mensagens. Aqui vocês também podem levantar a mão, todos os participantes vão permanecer no mudo durante o webinar, para que a gente não tenha interferência de som, mas a qualquer momento, se vocês tiverem uma pergunta ou qualquer problema com o webinar, basta usar o botão para levantar a mão e eu eu consigo verificar da minha tela e tirar do mudo o microfone de qualquer participante e dar a voz para cada um. Então, passando dessas instruções práticas, nós vamos passar pelo que é o desafio das cidades no âmbito da Hora do Planeta, um pouco do histórico, dos objetivos e dos critérios de avaliação para esse desafio, e vamos passar em seguida para um pouco da parte mais técnica sobre a participação no desafio, que é a parte de relatoria das cidades ao Registro Climático de Cidades, o Carbon. Então, um pouco do histórico do desafio das cidades no âmbito da Hora do Planeta. A WWF mantém a Hora do Planeta já há muitos anos, e no âmbito da Hora do Planeta sentiu-se a necessidade de ir além de apagar as luzes durante 1 hora no ano. Então, foi criado o que a gente chama do Desafio das Cidades no âmbito da Hora do Planeta, que é um desafio que propulsiona as cidades a irem além disso e reportarem o que, de maneira geral, está sendo feito por uma economia de baixo carbono, por uma economia com eficiência energética e energias renováveis. Então, esse desafio leva as cidades a relatarem as suas ações por um futuro que seja possível com um planeta, né, com uma pegada que seja possível manter o nosso planeta, e 100% de energias renováveis. Isso é um foco importante do desafio da WWF. A WWF mantém uma parceria com o ICLEI desde 2012 para esse desafio, que se dá principalmente para uso da plataforma de relatoria que é mantida pela equipe do ICLEI e para apoio técnico. No contexto brasileiro, há um acordo entre o ICLEI e a WWF Brasil para que o ICLEI também apoie com a mobilização de cidades e o apoio técnico às cidades durante todo o período de relatoria. Então, a equipe do ICLEI fica à disposição das cidades que têm interesse a participar para prover informações e apoiar como for necessário. As capitais nacionais e a capital global, que são os vencedores do desafio da Hora do Planeta, são selecionados por um júri. A partir de uma análise técnica de uma consultoria, o júri recebe um relatório sobre o que foi exposto por cada cidade no âmbito da plataforma, e esse júri é composto por uma série de organizações globais, que incluem o ICLEI, a C40, a CDP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, entre outros. Ano passado foi a segunda rodada do desafio. Da primeira rodada que foi feita, a primeira rodada global do desafio, que foi feita para 6 países
No segundo ano, isso foi expandido para 14 países e incluiu pela primeira vez países da América Latina, que foram o Brasil e a Colômbia. E no ano passado, nós tivemos 163 cidades registradas no mundo todo. Esse ano, os 14 países se mantêm, e a expectativa é que nós tenhamos ainda mais cidades participando. A intenção do desafio é sempre expandir e manter o incentivo às cidades, na verdade esse é o grande objetivo do desafio, dar visibilidade à agenda de sustentabilidade local, de sustentabilidade das cidades, com foco importante nos temas de redução de emissões de gases de efeito estufa, então de uma economia de baixo carbono, nos temas de energias renováveis e de eficiência energética no âmbito local. E, além disso, a partir do ano passado, o desafio passou a contar também com uma campanha nas mídias sociais, que foi a campanha Amamos Cidades, que deve se repetir esse ano novamente. Então, como eu havia dito, os objetivos do desafio das cidades para esse período de 2014 e 2015 é a mobilização das cidades pela transição rumo a um futuro possível com o planeta, ou seja, um futuro sustentável urbano, com foco principal nos temas de energias renováveis, eficiência energética e uma economia de baixo carbono. Então, para participar, as cidades devem relatar planos e ações e a expectativa do desafio. O que ele espera é que esses planos e essas ações sejam ambiciosos, sejam abrangentes no contexto municipal e inspirem novas cidades a agir, além de serem factíveis, que a cidade deve demonstrar que esses planos podem ser implementados no contexto municipal, com o orçamento municipal, aumentando o uso de energias renováveis, e se movendo em direção a uma economia de baixo carbono. Isso inclui, além da redução de emissões de gases de efeito estufa, de eficiência energética, os co-benefícios da sustentabilidade urbana, ou seja, o aporte de bem-estar para os cidadãos da cidade que vem atrelado aos desafios da sustentabilidade urbana. A seleção das capitais não se dá só pelos compromissos mais ambiciosos, pelas melhores tecnologias, mas se dá também pela comparação da ambição que a cidade está demonstrando no contexto da capacidade que aquela cidade tem para lidar com as ações. Ou seja, isso significa que é levado em consideração no desafio também o orçamento municipal e o contexto político nacional no qual a cidade está inserida. Por que nós encorajamos as cidades a participar? E aí, também por parte do ICLEI, porque nós achamos que é interessante para a cidade participar de um desafio como esse, se envolver em um processo de relatoria como esse, e tomar um pouco do tempo da equipe para disseminar esses dados. O relatório que é feito para o desafio, ele não é mantido apenas para o desafio. Ele fica em uma plataforma, que é o Registro Climático de Cidades, que é uma plataforma mundialmente reconhecida e é hoje o padrão global para relatoria de ações climáticas por governos locais, por cidades. Então, os dados que são inseridos nessa plataforma são ano a ano levados às Nações Unidas para demonstrar os avanços que estão acontecendo no contexto local. Então, ao relatar para o desafio, a cidade também se coloca transparente para mostrar ao mundo o que está sendo feito no contexto municipal. Isso nos ajuda a conscientizar, então, colocar todas as ações das cidades, os compromissos, os relatórios de desempenho que são relacionados aos inventários de gases de efeito estufa em uma única plataforma que pode ser acessada por diversos atores, nos ajuda a conscientizar não apenas cidadãos, mas governos nacionais, que são as partes nos processos globais de negociação das Nações Unidas, investidores e setor privado que podem aportar recursos para as cidades, sobre o que as cidades estão fazendo e por que é importante investir política e financeiramente nas cidades. O desafio também gera interesse da mídia local, nacional e global, então é uma oportunidade interessante de visibilidade para as cidades,
Ainda que não sejam finalistas, as cidades são sempre mencionadas nos releases que são enviados pelo WWF, pelos sites que estão sendo promovidos, nos quais estão sendo promovidos o desafio. E esse ano, todas as cidades, independente de serem selecionadas como finalistas ou não, receberão um feedback qualitativo sobre o que foi apresentado na plataforma. Então, para as não finalistas, será um feedback mais geral da equipe central, da equipe global do desafio, bem como das equipes locais, ou seja, do escritório da WWF e do ICLEI no Brasil. E os finalistas recebem adicionalmente um retorno da Accenture, que é a consultoria contratada para fazer análise qualitativa e quantitativa dos dados reportados, bem como do júri internacional de especialistas. Então, esse feedback inclui aonde estão as oportunidades que a cidade tem para avançar, além do que ela já está fazendo. É uma oportunidade de compartilhar experiências, porque através da relatoria na plataforma, a cidade pode, ao se registrar, acessar experiências de outras cidades, bem como outras cidades podem acessar as suas experiências, e é uma oportunidade de criar massa crítica nesse contexto com as várias cidades que participam do desafio. Então, como eu já tinha dito, para gerar apoio político e financeiro às atividades que acontecem no contexto urbano, no contexto local. O processo do desafio envolve algumas fases, e aqui essas fases estão listadas para tentar deixar mais claro o processo em termos de tempo também. Então, ele tem início com essa primeira etapa, que é a etapa do registro das informações na plataforma. Essa etapa vai até o dia 5 de setembro, que é o prazo para a relatoria das informações no registro, e é quando as cidades devem reportar seus compromissos, as suas ações, emissões ou os dados que a cidade tenha na plataforma do Registro Climático de Cidades, o Carbon. Em seguida, nós vamos passar por uma fase de pré-seleção, que é a fase em que a consultoria contratada Accenture providencia relatórios quantitativos do que foi reportado na plataforma pelas cidades. E com base nesses relatórios, os escritórios locais da WWF são consultados para a nomeação de 1 a 3 finalistas por país. Da seleção de finalistas, nós passamos para as reuniões do júri. Então, com base nos relatórios sobre cada uma das cidades finalistas, um júri de especialistas globais se reúne pela primeira vez, analisa as ações das cidades de forma qualitativa e seleciona a que eles julgarem mais ambiciosa no contexto de cada país. Em uma segunda rodada de reunião, o mesmo júri seleciona, dentre as cidades que foram selecionadas como capitais nacionais da Hora do Planeta, uma que se destaque mais no contexto global e que vai ser nomeada, então, a capital global da Hora do Planeta. Durante esse período, em paralelo à seleção do júri, é feita uma campanha de engajamento público, que é uma campanha que corre em paralelo e não influencia o processo de seleção das capitais nacionais e globais. É uma campanha que acontece nas mídias sociais e que tem o foco em levar a informação que foi colocada na plataforma aos cidadãos. Então, é uma campanha que é feita de forma positiva para que os cidadãos tenham a oportunidade de ver o que as cidades estão fazendo e expressar o seu apoio àquelas ações. Então, é uma campanha, no ano passado, foi chamada amamoscidades.org, em que é possível inserir uma série de informações, os cidadãos podem enviar fotos, podem enviar comentários, mas é uma campanha que é feita inteiramente num tom bastante positivo. E, por fim, nós temos a cerimônia de premiação. A cerimônia de premiação acontece sempre próxima ao dia da Hora do Planeta, e será em março de 2015, na cidade que foi selecionada na última edição como capital global da Hora do Planeta, que é a cidade do Cabo, na África do Sul. Esses são alguns dos especialistas que formaram parte do júri no ano passado e muito provavelmente seguirão no júri desse ano. Nós colocamos aqui a confirmar, porque ainda está por confirmar o júri, que só vai se reunir no começo do ano que vem, mas provavelmente serão instituições as mesmas ou instituições muito similares, que são as principais instituições globais que estão trabalhando no sentido de
buscar a sustentabilidade urbana, de buscar uma transição rumo a uma economia de baixo carbono e como isso pode ser feito por meio das ações nas cidades. Com relação aos critérios que são colocados, que são buscados pelos júris nos relatos das cidades, nos relatórios que as cidades provêm no âmbito da plataforma, eles buscam cidades que promovam a economia de baixo carbono e o uso de energias renováveis, que tenham ações ambiciosas e estratégicas para atingir os compromissos que são estabelecidos, então, que sejam ações abrangentes no âmbito municipal e que possam buscar os elementos que são os mais pertinentes no âmbito local, de acordo com o contexto local, que integrem várias ações pontuais em estratégias coerentes e que não seja formado apenas por ações individuais isoladas, que pensem de forma inovadora e que demonstrem liderança e credibilidade no contexto local. Então, não é apenas mostrar o que é mais ambicioso, o que é mais avançado, mas também que isso seja, que isso tenha credibilidade no âmbito do que é possível no contexto local. Para dar seguimento aos critérios que são usados, esses são alguns dos focos da análise quantitativa da Accenture, da consultoria que é contratada para fazer a análise do desafio. E aí eu peço desculpas porque está em inglês, mas esse documento está em imagem. Ele passa por uma análise dos compromissos que são relatados pelas cidades, que podem ser relatados em termos de redução de emissões, de energias renováveis, ou seja, do aumento da fatia de energias renováveis no contexto do uso de energia municipal, e de eficiência energética. Ele passa, então, por uma análise dos impactos que as ações de mitigação relatadas podem ter, impactos em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, dos setores que estão abarcados nas ações que foram relatadas e dos tipos de ações, ou seja, se são políticas, se são implementação de novas tecnologias, mudanças de infraestrutura, que tipo de ações estão sendo relatadas. Ele passa em seguida por uma análise dos dados quantitativos para o aumento de energias renováveis na fatia de energias usadas no contexto municipal. Então, ele vai olhar as ações que estão sendo promovidas para uma mudança rumo a energias renováveis e ao impacto em termos de produção de energia, que ainda que no contexto nacional a produção não seja de competência municipal, o que o município está fazendo para incentivar, para criar demanda por energias renováveis. No âmbito das ações que são direcionadas à eficientização energética, a análise quantitativa da Accenture vai olhar como as ações estão promovendo uma mudança em direção ao desenvolvimento de baixo carbono e ações de eficientização. E, finalmente, em termos de investimentos, a consultoria vai verificar quais são as ações, como essas ações estão impactando o orçamento, e como que as ações estão sendo relatadas em termos do orçamento das ações. Então, na relatoria, há opções para que a cidade coloque em cada ação que está sendo relatada o valor da ação e de que forma essa ação foi financiada. Então, e demonstrar dessa forma como ela está colocando investindo em ações rumo a uma economia de baixo carbono, de energias renováveis e eficiência energética. Aqui, apenas para dar uma visão geral do que sai como resultado da avaliação da consultoria Accenture, aqueles critérios de avaliação que foram vistos no slide anterior são analisados em termos de impacto das ações, quantitativos e qualitativos, e de visão. Então, não é apenas do impacto que cada ação tem, mas do tipo de ambição, do quão ambiciosa é a visão que a cidade tem para cada setor e cada tipo de ação. E aí, com base nisso, as cidades são colocadas em um quadrante que vai do A ao D, em quadrantes que vão do A ao D, e que mostram em que sentido as cidades são líderes, exploradoras, visionárias, em termos de visão e em termos de impacto.
O desafio, como já tinha sido mostrado, também oferece inúmeras oportunidades de comunicação. Então, ao longo de todo o processo, são feitos releases para a imprensa. Ao final, com as finalistas e principalmente com as cidades vencedoras do desafio, são feitos vídeos e materiais para demonstrar as práticas de sustentabilidade urbana que estão sendo premiadas. Há uma conferência global do desafio, que é a cerimônia de premiação das capitais nacionais e globais do desafio, e há a campanha nas mídias sociais. Agora nós passamos então para uma visão geral sobre o que é a plataforma usada pelo desafio, que é a plataforma que se chama Registro Climático de Cidades Carbon, esse CCCR. Essa imagem que está sendo mostrada no slide é a cara do site, é uma plataforma online que está disponível a qualquer momento e não só para o desafio. Então, cidades que tenham interesse em dar transparência às suas ações, em demonstrar o que elas estão fazendo no âmbito global, podem a qualquer momento entrar na plataforma e se registrar. E as cidades que já estão registradas na plataforma não precisam refazer o seu registro, elas precisam apenas clicar para se registrar para o desafio e pedir que as suas informações sejam direcionadas ao desafio da Hora do Planeta. Então, passando a seguir, esse relatório online está disponível apenas em inglês. No entanto, as mesmas informações que podem ser relatadas através da plataforma online, através do site, podem ser relatadas também por meio de uma planilha Excel offline. Essa planilha está traduzida para o português e ela, além dos campos, dos campos de relato, que são esses à esquerda da tela, elas oferecem também exemplos de como a cidade deve relatar. Então, isso foi feito para esse ano, a partir da experiência que nós tivemos no ano passado, em que diversas cidades tiveram dificuldades em entender o que estava sendo solicitado por cada campo, então nós estamos providenciando exemplos que as cidades possam seguir. Essa planilha está disponível e foi disponibilizada junto com o convite para esse webinar, e contém diversas abas que passam pelos campos que pede o formulário. Então, para explicar um pouco da estrutura do Registro Climático de Cidades, ele traz uma aba sobre informações gerais sobre a cidade, que é a aba que vai nos dar o contexto da cidade, em termos de tamanho, em termos de orçamento público, e quais são os desafios locais em termos geográficos, em termos ambientais. A segunda aba é uma aba de desempenho, e ela está dividida em dois. O desempenho é relatado com relação às emissões de gases de efeito estufa. Então, as abas de desempenho são abas para relatoria de inventários de gases de efeito estufa. As cidades, para participarem do desafio, não precisam ter um inventário. No entanto, para vencer o desafio, é muito provável que as cidades precisem de um inventário, porque ter um inventário demonstra que a cidade está avaliando a sua situação e se movendo a partir disso a um novo patamar em termos de economia de baixo carbono. Há espaço para relatoria de inventários com relação às atividades da administração municipal direta, e há uma aba para relatoria de inventários relativos ao escopo da comunidade, ou seja, ao escopo de toda a área do município. A terceira parte da relatoria é voltada para compromissos. Então, é uma aba que possibilita a cidade relatar compromissos que tenham sido adotados em termos de redução de gases de efeito estufa, que podem ser compromissos com relação somente a CO2 ou a CO2 equivalente, ou seja, todos os gases de efeito estufa. Esses compromissos podem ser com relação a um cenário tendencial, ou eles podem ser compromissos absolutos de redução de emissões. Além disso, a cidade pode relatar compromissos de eficiência energética, de aumento da eficiência energética no âmbito do município, e compromissos de aumento da fatia de energias renováveis na matriz energética municipal.
E, finalmente, a gente passa para a relatoria de ações. Aqui, as ações, no âmbito do relatório, as ações estão divididas entre ações de mitigação e ações de adaptação às mudanças climáticas. E dentro das ações de mitigação, a cidade pode separar ainda entre as ações de mitigação no âmbito da administração municipal direta e ações de mitigação no âmbito do contexto municipal, ou seja, de toda a área do município. Políticas públicas que visem uma mudança no contexto municipal são relatadas, então, na segunda parte, na parte que fala sobre o escopo municipal como um todo. E o compilado de todas essas informações gera, então, um relatório da cidade, que cada cidade que faz parte do registro tem lá o seu relatório disponível para as outras cidades que estão registradas também. Para relatar, além da própria planilha de relatoria, que traz exemplos de relatoria, e nas últimas abas traz também exemplos do que outras cidades já relataram, e aí principalmente as cidades que foram consideradas capitais nacionais e globais da Hora do Planeta nos anos anteriores, nós temos um documento do Manual de Usuário do Registro Climático de Cidades Carbon e o documento de instruções aos candidatos ao desafio das cidades na Hora do Planeta. O documento de instruções foi disponibilizado junto com o convite a esse webinar em português também. E, além disso, nós temos um documento de perguntas frequentes que também está disponibilizado no site do desafio. Então, com isso, a gente chega à etapa final e apenas algumas dicas para a relatoria das cidades. Então, o ideal é que a cidade demonstre o que foi alcançado em termos das ações nos últimos 5 anos, mas também é importante relatar ações que estejam ainda em andamento ou mesmo ações que estejam planejadas, porém que ainda precisem de recursos financeiros para a implementação. Isso porque a plataforma também dá espaço, e é uma das intenções da plataforma, que as cidades tenham acesso a financiadores. Então, nós usamos os relatórios que saem dessa plataforma para buscar, junto a organismos internacionais, a financiadores internacionais, novos tipos de recursos e fundos para financiar as ações municipais a partir das demandas existentes. Recomenda-se priorizar pelo menos uma ação de mitigação, isso é o básico para que a cidade possa se registrar no desafio. Em outros países é necessário relatar pelo menos um compromisso, porém nós sabemos que no contexto brasileiro essa não é uma realidade, é uma realidade para pouquíssimas cidades, então essa exigência foi tirada, no entanto é claro que é muito bem visto que a cidade relate um compromisso para que ela tenha um horizonte aonde ela queira chegar. Para as cidades que desejem efetivamente vencer o título de capital nacional ou de capital global, é importante relatar pelo menos um inventário de gases de efeito estufa. Isso porque demonstra o caminho que a cidade está para atingir um futuro com economia de baixo carbono. Ações no âmbito da comunidade, ou seja, no escopo de ações da área municipal e não somente na administração direta, são encorajadas. Relatar os resultados esperados das ações também é importante sempre que possível, ou seja, quanto de emissões uma determinada ação vai reduzir ou quanto vai promover em termos de uso de eficiências renováveis, de energias renováveis, ou quanto vai reduzir de demanda de energia, se esse dado estiver disponível, ou se esse cálculo puder ser feito de maneira fácil, é importante que isso seja relatado na plataforma. E para o desafio em particular, esse movimento de um mundo que é hoje dependente de combustíveis fósseis para uma nova realidade em que energias renováveis sejam mais usadas e que a gente deixe a cada passo essa dependência dos combustíveis fósseis é de particular relevância e é particularmente considerado positivo pelo júri. Sempre que possível, é importante
que a cidade submeta documentos de apoio ao que está sendo relatado, ou seja, se um projeto ou uma política está sendo relatada, é importante que a política seja anexada ao relatório, e isso pode ser feito. E a cada ação que seja relatada, é importante que a cidade coloque, e tem espaço para isso dentro do documento de relatoria, um breve resumo em inglês sobre a ação, porque a consultoria que faz a avaliação só tem acesso, apesar de ser guiada também pelos escritórios regionais, locais, da WWF e do ICLEI, eles não falam português, então eles conseguem ler basicamente o que tá em inglês. No entanto, se a cidade tiver dificuldade em relatar em inglês, a nossa equipe e a equipe da WWF estão à disposição para apoiar. Isso não deve ser um impeditivo. Então, com isso, a gente chega ao final da apresentação inicial, que tinha sido prevista, para dar um panorama geral para as cidades do que está sendo proposto pelo desafio. E eu vou me colocar agora à disposição dos participantes para responder a qualquer pergunta, a qualquer dúvida sobre o desafio e que as cidades tenham. Então, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloquem, mandem por meio da plataforma do webinar as perguntas no chat. Ou levantem a mão também por meio do botão de levantar a mão no canto esquerdo da tela, para que eu possa tirar do mudo. Bem, se nós não temos nenhuma pergunta, então eu gostaria apenas de convidá-los a participar do treinamento presencial que vai ser oferecido. Então, as cidades que tiverem interesse em participar podem ser, há um fundo de recursos para apoio à participação das cidades, para prover passagens aéreas para as cidades participarem. Esse treinamento vai ser oferecido no dia 26 de agosto, em Brasília. E o treinamento vai versar não só sobre o desafio, sobre o processo de relatoria, mas nós vamos usar a oportunidade desse desafio para treinar a cidade sobre todo o processo de planejamento climático, né, planejamento para lidar com as mudanças climáticas e com isso tentar um pouco fomentar no contexto nacional que novas cidades participem disso. Vai ser um treinamento introdutório sobre o processo de planejamento climático e sobre o processo de relatoria em si. Então, a gente vai passar por exemplos do que pode ser relatado, aonde buscar as informações para relatar, tudo isso vai ser passado no âmbito desse treinamento. Então, eu tenho agora, sim, algumas perguntas aqui. O Luiz Oliveira, de Recife, me pergunta se vocês vão ter acesso a essa apresentação. Sim, essa apresentação vai ser disponibilizada via YouTube e a gente vai colocar o link no site. O Rafael, da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, também agradece a apresentação. Não ficou claro para mim onde tenho acesso à planilha com exemplos de preenchimento. Essa planilha foi disponibilizada no mesmo convite em que foi mandado o link para esse webinar, mas eu posso enviar novamente para você, Rafael. Se eu puder pedir a gentileza de me encaminhar um e-mail, eu envio em cima do seu e-mail a planilha para a relatoria. Os exemplos de preenchimento, eles ficam ao lado da tabela de relatoria mesmo. Então, no mesmo tab do Excel, você vai ver do lado esquerdo a parte que deve ser preenchida e do lado direito a parte que já preenchida com exemplos. Ok.
Que ótimo. Então, o Recife já tá nos avisando que chegará forte esse ano. Assim esperamos. Nós esperamos que a cada ano novas cidades possam se somar e que a gente consiga efetivamente criar um movimento maior de cidades trabalhando nisso aqui no nosso contexto nacional. Nós vamos também promover no contexto nacional uma oportunidade de exposição das cidades, e aí de todas as cidades, as que sejam finalistas e as que participem simplesmente, no âmbito de um evento nacional que vai acontecer em novembro desse ano, muito provavelmente na cidade de Belo Horizonte, nós vamos abrir uma área de exposição do que foi relatado ao desafio. Bom, então eu acho que é isso. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês e a paciência de chegar até o final. E nós vamos disponibilizar essa gravação amanhã já, por meio de um link no site do WWF e do ICLEI. E aí, qualquer dúvida ou se vocês desejarem, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail comigo ou com o Murilo, que trabalha aqui no ICLEI também. Então, os contatos, os e-mails estão aqui nesse último slide. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato por e-mail ou por telefone. A gente vai estar à disposição durante todo o período de relatoria para apoiar as cidades a relatarem. Uma boa tarde para todos e obrigada pela participação.